Pessoal, continuando, tá? Nesse momento eu estou no 13º slide, tá? Então, continuando, tá? As orientações sobre elaboração de referências bibliográficas. Então, no 13º slide, eu estou trazendo as orientações para elaboração de referência de artigos científicos publicados em revistas. Então, como é que a gente faz a elaboração dessas referências? É bem parecido, tá? Primeiro ponto, vou começar sempre pelo sobrenome do autor, todo maiúsculo, vírgula, tá certo? E o primeiro nome do autor ou autora do texto, tá certo? Ponto. Logo em seguida, eu vou colocar o título do artigo, tá certo? Ponto. Logo em seguida, o nome da revista, vírgula. A cidade onde essa revista se situa, vírgula, tá? Os dados da publicação, como volume, número de série, vírgula. Em seguida, eu coloco P minúsculo, pontinho, e coloco a página inicial e a página final do artigo, vírgula, e em seguida o ano da publicação. Ponto. Tá? Aqui, tá certo? Eu coloquei no 13º slide, eu coloquei um exemplo de referência de artigo publicado em revista. Aí vamos lá. 13º slide. Eu comecei primeiro com o sobrenome da autora, todo maiúsculo, Giffen, vírgula. Logo em seguida, o primeiro nome dela, Karen, ponto. Logo em seguida, o título do artigo, Violência de Gênero, Sexualidade e Saúde, ponto. Logo em seguida, o nome da revista, Caderno de Saúde Pública, vírgula, a cidade onde essa revista se situa, Rio de Janeiro, vírgula. Logo em seguida, os dados da publicação, que no caso volume 10, vírgula. A página, né? Aí, P.146-155, vírgula, o ano, 1994. Ponto. Para aqui. Se a revista que você lê, esse trabalho, for uma revista impressa, porque há revistas que publicam no formato impresso. Então, a referência para aqui, logo após o ano da publicação. Se a revista que você leu for no formato do hipertexto, ou seja, é uma revista que foi publicada na internet, tá? Então aí você vai ter que colocar, ó, depois do ano da publicação, você coloca disponível em 2 pontos, aí você vai lá em cima, na parte superior, tá? Aí você copia e cola o endereço da revista e coloca aqui, disponível em 2 pontos e cola, tá certo? O endereço, ponto. Logo em seguida você coloca acesso em 2 pontos, aí você vai mencionar a data em que você acessou esse trabalho. Aí você coloca acesso em 2 pontos, aí aqui tá, ó, 27 de março de 2018. Aí perceba, eu coloco a data. Quando eu for mencionar o mês, eu coloco as 3 primeiras letras do nome do mês. Por exemplo, janeiro eu coloco J-A-N. Fevereiro, F-E-V. Março, como é o caso aqui, M-A-R. Ponto e em seguida o ano. Tá certo? Todos os trabalhos que você citar, dentro de todas as referências que você for fazer, que forem de trabalhos que tenham sido publicados na internet, você vai ter que fazer esse procedimento. Tá certo? 14º slide, tá? No 14º slide, eu estou trazendo as referências de trabalhos publicados em anais de eventos acadêmicos. O que é isso, tá? Acredito que vocês já tenham ido para algum congresso, algum seminário na área do direito, tá? Então, nesses eventos, geralmente tem pessoas que apresentam trabalhos na modalidade de pôster ou então na modalidade de comunicação oral, que são em slides. Esses trabalhos que são apresentados em um determinado evento,
em um congresso, em um seminário. No final desse evento acadêmico, aquele trabalho que foi apresentado, ele é publicado na íntegra, ou seja, no formato de artigo científico. E essa publicação que reúne todos os trabalhos que foram apresentados nesse evento se chama de anais de evento. Tá? Então, esses trabalhos podem ser publicados em CD, em DVD, ou então, na maior parte dos casos, é publicado na internet. Então, esses trabalhos são válidos, tá certo? Para serem citados. Então, como é que eu faço a referência bibliográfica de um trabalho que foi publicado em um congresso ou em um seminário? Então, vamos lá. Eu começo pelo sobrenome do autor, tá certo? Sempre pelo sobrenome, tudo maiúsculo. Em seguida, o nome do autor, primeiro e o segundo nome do autor, ponto. O título do trabalho, tá certo? Que você leu, ponto. Aí, em seguida, você vai colocar a expressão in, tá certo? Logo em seguida, você vai colocar o nome do evento. Por exemplo, Congresso Brasileiro de Direito Tributário. No caso daqui do exemplo, foi o Simpósio Brasileiro de Direito Penal, vírgula, tá certo? O ano, tá certo, em que aconteceu esse evento, vírgula, a cidade, ponto. Logo em seguida, eu vou colocar a expressão, anais do. Aí eu repito novamente o nome do evento, ponto, a cidade onde ele aconteceu, tá certo? O ano da publicação e em seguida a página inicial e a página final, tá? Aí aqui, ó, tem um exemplo no 14º slide, tá? Tem um exemplo. Breiner é o sobrenome do autor, todo maiúsculo sempre, tá, gente? Breiner. Logo em seguida, o primeiro e o segundo nome do autor, André Mendes, ponto. Logo em seguida, o título do trabalho, contrafação dos pontos, afinal a que se refere, ponto. Logo em seguida, a expressão in e logo em seguida o nome do congresso, Simpósio Brasileiro de Direito Penal, vírgula, 2017, vírgula, São Paulo, ponto. Logo em seguida, a expressão anais do Simpósio Brasileiro de Direito Penal, ponto. São Paulo, dois pontos, USP, que foi a instituição onde ele aconteceu, vírgula, o ano, 2007, vírgula, em seguida a página inicial e a página final, tá? Em se tratando de anais de trabalhos publicados em eventos, tá? A parte que fica em negrito é essa expressão aqui, ó, onde você coloca anais do nome do evento, anais do Simpósio Brasileiro de Direito Penal. Essa parte que fica em negrito, tá certo? Se esse trabalho, você teve acesso a esse trabalho através de CD ou de DVD, a referência bibliográfica termina aqui. Se você teve acesso a esse trabalho através da internet, ou seja, se ele foi publicado na internet, é necessário você fazer aquele procedimento. Ó. Logo após a numeração da página, né, você coloca disponível em dois pontos. Logo em seguida, você coloca o link, o endereço eletrônico do artigo que você acessou, ponto. Aí depois você coloca acesso em dois pontos. O dia em que você acessou, as 3 primeiras letrinhas do nome do mês e o ano, ponto, tá certo? 15º slide. O 15º slide, ele vai trazer as orientações referentes, a, o que é que eu vou dizer? A monografias, tá certo? Monografias de graduação ou de especialização, dissertações de mestrado e tese de doutorado, tá? Hoje, a maior parte das instituições de ensino superior, tá?
publicam as monografias de graduação, de especialização, principalmente publicam as dissertações de mestrado e tese de doutorado. Elas sempre ficam disponíveis na internet. E quando elas são publicadas, quando você vai fazer um trabalho, você pode citar esses trabalhos. Então, como é que a gente faz, tá? Essa citação, essa referência bibliográfica de monografias, tá? Dissertações de mestrado ou de tese de doutorado. Então, vamos lá. A gente vai começar, mais uma vez, com o sobrenome do autor, todo maiúsculo, vírgula, em seguida, tá? Em seguida, o primeiro nome do autor, ponto. Em seguida, o título da monografia, da dissertação ou da tese, ponto. Logo em seguida, você vai dizer, é uma monografia, é uma dissertação ou é uma tese? Aí você coloca logo após o título, monografia, ou então dissertação, ou então tese, tá? Logo após você mencionar um desses três nomes, você vai abrir parênteses e você vai colocar o curso. Por exemplo, se for uma monografia de graduação, aí você coloca qual foi o graduação. Curso de bacharelado em Direito. Fecha parênteses. Se for uma monografia de um curso de especialização, aí você coloca curso de especialização em. Aí você coloca o nome do curso. Se for uma dissertação, aí você coloca mestrado em, e coloca o nome do curso. Mestrado em comunicação social, mestrado em linguística, mestrado em direito, fecha parênteses. Se for uma tese, aí você menciona, ó, doutorado em, aí você coloca doutorado em linguística, doutorado em direito, fecha parênteses. Logo em seguida, você coloca um tracinho e você coloca o nome da instituição onde esse trabalho foi defendido, tá certo? Ou uma faculdade, ou uma universidade, você coloca, tá certo? Logo em seguida, vírgula, você vai colocar a cidade onde essa instituição se situa, vírgula, em seguida, o ano, ponto, tá certo? Em se tratando, tá, de referências bibliográficas, de monografias, dissertações de mestrado e tese de doutorado, a parte que fica em negrito é o título do trabalho, obedecendo aquele esquema. Se o título não tiver 2 pontos, eu coloco tudo em negrito. Se o título tiver 2 pontos, só fica em negrito o que vem antes dos 2 pontos. Tá certo? Aí aqui, ó, no 15º slide, eu coloquei um exemplo de uma referência, tá? De uma tese de doutorado. Aí ela vem dizendo o seguinte, ó. Começo sempre, ó, pelo sobrenome dele, todo maiúsculo, sobrenome do autor, Fernandes, tudo maiúsculo, vírgula. Logo em seguida, o primeiro nome do autor, Pádua, ponto. Tá certo? Aí, ó, logo em seguida, o título do trabalho, aí, ó, a produção legal da ilegalidade, 2 pontos, os direitos humanos e a cultura jurídica brasileira, ponto. Depois do título, aí eu vou dizer se é uma monografia, se é uma dissertação ou se é uma tese. Nesse caso aqui, ó, é uma tese. Aí eu menciono, boto o nome tese, logo em seguida eu abro parênteses, aí eu coloco qual doutorado? Doutorado em Filosofia e Teoria Geral do Direito. Fecho parênteses, tracinho, aí eu coloco qual foi a faculdade? É a Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, vírgula. A cidade onde ela está situada, São Paulo, vírgula, 2005, ponto. Aquele mesmo esquema, ó. Percebam, em se tratando de monografias, dissertações e tese de doutorado, o que fica em negrito é o título do trabalho. Percebam que nesse título dessa tese tem 2 pontos no meio do título, né? Então, ó, eu só coloco em negrito aquilo que vem antes dos 2 pontos. Ó, a produção legal da ilegalidade é a parte que ficou em negrito. O que vem depois dos 2 pontos, eu não coloco em negrito. E outro ponto, tá? Se você tiver acesso a uma monografia, a uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, tá? No formato impresso, a referência termina aí. Se você teve acesso a esse trabalho no formato de hipertexto, ou seja,
Ela foi publicada na internet, então você vai ter que colocar o endereço eletrônico. É aquele mesmo procedimento. Disponível em dois pontos. Você coloca o endereço eletrônico, ponto, logo em depois, acesso em, aí você coloca a data em que você acessou o documento. Tá certo? Eu vou dar uma pausa nesse vídeo, tá? E a gente continua, tá certo? Com a aula no próximo vídeo.